Livro de Levítico, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 12 em diante. Livro de Levíticos, capítulo 6, do versículo 12 em diante. Eu gostaria muito que você pudesse ficar por aqui, não saísse não. Nós vamos continuar ouvindo a mensagem da palavra de Deus, então não sai daí não. Livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12 e o 13, nós vamos ler. Está escrito assim, ó: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Vamos repetir, versículo 12 e 13. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. Querido Deus, se você puder fechar os seus olhos para nós orarmos. Querido Deus, está entre nós a sua palavra e ela permanece no reino da glória do Pai, e nós clamamos ao Senhor neste momento, que neste momento possamos povoar a sua glória com o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente, ministrando cada vida, cada alma que está aqui esta noite. Que nesta noite, Senhor, haverá, eu creio, um mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Glorifica o Teu nome sobre a nossa vida e tome para si a sua glória. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é bem clara, irmãos, e diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. Agora não é mais um tabernáculo, ou melhor dizendo, um templo que retém ou detém para ela a presença de Deus. Nós somos a morada, o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é a casa de Deus, então o altar desse templo é o nosso coração. O altar de Deus é Cristo, e o altar nosso é o nosso coração para Deus. E é ali que o fogo do Espírito tem que estar sempre aceso, sem nunca apagar. Paulo vai dizer isso nas cartas dos irmãos de Tessalônica, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 19, vai dizer isso, que este fogo, esta chama, esta brasa viva, ela precisa estar sempre acesa. Eu cresci ouvindo comunhão, nós vamos entrar na hora da palavra. Não. A comunhão com Deus, ela deve perdurar, ou seja, permanecer ao longo de toda a nossa vida cristã. E isso não pode ser interrompido, quebrado, esta aliança. A comunhão com Deus, ela vem através da nossa reconciliação com o Senhor. E essa reconciliação acontece pelo sangue vertido no madeiro da cruz. Quando este sangue foi expandido, derramado, lá no madeiro da cruz, ele foi para a nossa remissão, para perdão dos nossos pecados. E essa comunhão acontece em todo aquele que ouve a voz do Senhor, escuta, ouve o Senhor te chamando, e ele se entrega para o Senhor. Essa comunhão acontece. Mas esse trabalhar para que essa comunhão acontecesse, já esse acontecimento é a obra da cruz. Antes de você existir, antes de eu existir, antes de nós todos existirmos, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já estava sendo dependurado em uma cruz, em uma morte vergonhosa de cruz, para que eu e você tivéssemos novamente essa comunhão, para que eu e você tivéssemos novamente esta ligação. Mas olha só, o fogo que não é alimentado vira brasa, e a brasa que não é remexida, ela vira cinza.
E aí, quando não é remexida, virando cinza, quando a menos gente espera, o altar fica frio, não há exaltação no nome de Deus, não há glorificação para o Senhor, o altar gelado, a adoração vira uma rotina, o seu momento de louvor, aquela paixão por Jesus se esfria, não há movimento mais na igreja, o Espírito Santo parece que já não faz sentido na sua vida. Ou seja, quando nós saímos da presença de Deus por situações, por circunstância, por pessoas, até por nós mesmos, quando nós nos afastamos da presença de Deus, essa brasa viva, este fogo, ele vai se apagando, e aí aquela brasa ainda há um paviozinho fumegante, de vez em quando uma luz que se acende, mas a qualquer vento ela se apaga. E quando ela não é remexida, ou seja, quando você não se entrega mais para a palavra de Deus, já não há mais interesse de examinar a Escritura, ou seja, toda vez que você examina a Escritura, algo remexe no seu coração, você encontra a luz de Cristo, a mensagem cristocêntrica, a palavra de Deus, o seu coração já não mais remexe, não tem mais sentido, e agora a brasa virou cinza, e qualquer vento, a cinza é levada embora, e a gente fica como uma casca de uma planta, de uma árvore, uma casca que não tem sentido em cima da água, e aonde o vento bate nas águas, as águas vão, e aquela casca vai indo, já não tem mais a presença do Senhor, então aquela paixão por Jesus já não existe mais, e não pode ser assim, irmãos, não pode ser assim, povo de Deus, crente que está aqui, querida irmã, querido irmão que está aqui, talvez você está nestas condições, nesta maneira, eu não sei o que tem se levantado, mas eu vejo que a igreja se esqueceu de lembrar que somos verdadeiros adoradores e que somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Eu tenho visto a igreja se esquecer e afastar a cada dia do Senhor, colocando os nossos objetivos, os nossos deveres à frente daquilo que nos sustenta, que é a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. Quantas famílias que agora me ouvem, estão ouvindo a palavra, e estão analisando a sua vida e dizendo: Senhor, faz tanto tempo que eu não sinto esta chama no meu coração. Senhor, faz tanto tempo que eu não consigo glorificar o nome do Senhor. De fato, irmão, talvez eu possa lembrar você que você colocou no seu coração a circunstância da sua vida, as suas decisões que te fez afastar do Senhor, e sem perceber, o seu coração está como cinza. Não há mais uma brasa no seu coração, não há mais sequer um aquecimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto no Antigo Testamento, o sacerdote tinha responsabilidade para com fogo. No Antigo Testamento, o sacerdote tinha um trabalho diário. Nós acabamos de ler aqui, era o trabalho diário. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar e não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã. Acender a lenha no altar todas as manhãs e manter o fogo aceso. Hoje, nós somos sacerdote. Pedro vai dizer isso, 1 de Pedro 2,9, que nós somos o sacerdote e é o nosso dever, o nosso compromisso todos os dias pela manhã, acender esta brasa, este fogo no nosso coração. E de que maneira? Buscar o reino do Senhor sobre a nossa vida. Já foi ensinado aqui o domínio, o governo de Deus sobre a nossa vida, porque é Ele que faz esse maravilhoso trabalho, a presença do Espírito Santo no nosso coração. Mas eu sei que eu e você levantamos pela manhã, e os nossos primeiros passos são estarmos preocupados com o nosso dia a dia, a logística da nossa vida, o que vender, o que comprar, o que pagar, o que vestir, o que comer, o que calçar. Quando a Bíblia diz pelo Senhor Jesus: não ficais ansiosos pelo que comer, o que vestir, o que calçar. A palavra de Deus dá exemplos claros, como o lírio do campo,
que não fia, que não junta, mas se veste com uma roupa que nem Salomão, em toda a sua sabedoria, em todo o seu dinheiro, pôde se vestir daquela maneira. Talvez você levanta pela manhã assim como eu também sou ansioso, preocupado com os nossos afazeres, e o Senhor Jesus diz, você não pode aumentar sequer um côvado da sua vida, ou seja, um côvado significa da ponta do seu dedo até o cotovelo, você não pode aumentar uma quantidade específica dessa sobre a sua vida se você vive nessa ansiedade. Quando o primeiro trabalho, a primeira função daquele que adora a Deus é lembrar que ele precisa ter um fogo que o aquece, uma chama viva no seu coração, o Espírito Santo de Deus agindo sobre a sua vida. Querida igreja de Cristo, talvez você já se esqueceu o que é sentir a presença do Senhor. O que era o Espírito Santo agir sobre a sua vida e uma lágrima quente rolar dos teus olhos, não que você se emocione, não que você perca a sua razão, mas o agir do Espírito Santo sobre a sua vida, dizendo que você é um salvo, que você tem uma alma a entregar ao Senhor, que a presença de Deus está manifesta no seu coração. Oh, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta noite o Senhor está querendo acender alguma brasa, algum fogo que está apagado aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta noite o Senhor está querendo visitar a sua alma, esta noite o Senhor está querendo visitar o teu coração, lançar para fora tudo que não presta, o que impede este fogo estar aceso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aonde você estiver agora, eu oro para que você clame pela presença de Deus manifesta no seu coração, pelo agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Simbolizamos quando estamos assim, melhor dizendo, sinalizamos quando estamos assim. Parece que as palavras não fazem sentido. Você abre a escritura e te dá sono. Você vai à igreja e qualquer coisa te distrai. O tempo incomoda. Um louvor que canta é motivo de você não se interessar por aquilo. Uma palavra que você lê na Bíblia é motivo de não ter entendimento nem vontade alguma. Isso significa estar sinalizando o quão distante você está de Deus. E quando estamos distantes do Senhor, as outras coisas não funcionam. Quando estamos longe do Senhor, não há agir de Deus sobre a sua vida, porque estamos distantes do Senhor, não desejamos sua presença. Bem, quando o fogo se apaga, é a nossa missão, é a mesma, manter o fogo do Espírito queimando no nosso coração. Mas tem um detalhe importante, esta lenha no altar é o combustível, assim como naquela época, a lenha no altar é o combustível, e para a gente a lenha é a nossa carne, o velho homem, o pecado. A lenha é a nossa carne, as desculpas, a preguiça espiritual. Tudo isso tem que ser queimado todo dia. Tem gente que transfere esta lenha como se fosse a palavra de Deus. Não. A lenha é um combustível que queima. Essa lenha é nossas impurezas. É esta lenha que começa a afogar o Espírito de Deus em nós. São os nossos pecados. Eles deixam de ser consumidos. Eles deixam de ser queimados. As desculpas, a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa ignorância. Às vezes, a nossa mentira, que precisa ser queimada todos os dias, a preguiça espiritual, tudo isso precisa ser queimado todo dia. Não há para deixar um pouquinho do meu eu para depois, não dá para deixar um pouquinho do meu ser para depois, não. Sem ser consumido, então esta lenha vai se apagando, este fogo vai diminuindo, senão ele apaga o fogo de Deus da nossa vida. E este fogo tem que ser do Senhor. Quanto mais você colocar fogo, mais você acender este fogo de Deus sobre a sua vida, mais nós vamos fugindo dos nossos pecados, da nossa desculpa, do nosso eu, do nosso orgulho.
mais o nosso orgulho é quebrado, a nossa razão cai por terra. Quanto mais este fogo de Deus, o fogo do Espírito de Deus sobre a nossa vida é aceso, mais nós vemos o quanta necessidade nós temos do Senhor, o quanto nós nos lançamos aos pés, o quão miseráveis nós somos, dependentes do Senhor. Por isso a importância deste fogo estar sempre aceso. Quem tem o fogo do Espírito Santo quebra o seu orgulho, quebra o seu eu, ele diminui na presença do Senhor e vê o quão miserável ele é, o pobre miserável necessitado de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando este fogo se apaga, você começa a ver a sua dificuldade, você começa a ver a sua arrogância, você começa a ver o quão distante você está do Senhor, você começa a ver as suas necessidades, o quão difícil está para você. Mas quando esse fogo do Senhor se manifesta em nós, ele sempre é aceso. Você vê Deus próximo de você, você vê Deus agindo sobre a sua vida. Você não olha para o seu marido com desdenho, você não olha para a sua esposa com desdenho, você não olha com os seus filhos com desconfiança, você não olha para a igreja com arrogância, se achando eu, o poderoso. Não, quando esse fogo do Espírito de Deus se acende, você olha para os teus irmãos e deseja: Senhor, como eu quero que eles se perdoem, como eu quero que eles encontrem o Senhor, como eu quero que eles sejam crentes, como eu quero que esse casamento dê certo, como eu quero que esta família prospere. Por quê? Porque o eu se acabou, mas aquilo que está no seu coração deseja para o seu próximo. Ah, irmãos, o fogo do Espírito Santo do nosso coração faz nós amar o próximo que nos odeia, faz nós desejar estar na presença daquele que nos persegue, ensinando a palavra de Deus para ele, porque Deus quebra o nosso orgulho, a nossa razão se transforma em lixo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso precisamos deste fogo do Senhor em nós. Além da lenha, o sacerdote colocava o holocausto. O holocausto, talvez para você que não saiba, é o sacrifício. Naquele momento era o sacrifício, as gorduras das ofertas pacíficas em cima do altar. E isso para os dias de hoje significa Jesus. Ele é o Cordeiro, tem que estar no centro da mensagem. Jesus é o sacrifício e tem que estar no centro da igreja. Este sacrifício, o holocausto sobre o altar é Cristo. Ele tem que ser o centro da minha família. O sacrifício de Jesus, ele é o sacrifício, melhor dizendo, Jesus tem que estar no centro do meu casamento. Jesus tem que estar no centro da sua amizade, Jesus tem que ser o centro da mensagem, Jesus tem que ser o centro da igreja. Ele é o foco da adoração, ele é o foco do louvor, ele é o foco na sua oração, ele é o foco quando você prega, quando você ora, quando você canta, quando você para falar com alguém, quando as necessidades batem na sua porta, você se lembra do Senhor. E então nós lembramos: se ele é o sacrifício, ele é o centro da minha vida. A nossa vida tem que estar em ordem. É a primeira ordem. Porá em ordem. Quando você olha a mensagem, porá em ordem sobre o altar, é colocar Jesus na ordem da nossa vida, no centro das nossas questões. A gordura era a parte mais rica, era a melhor oferta, e para nós representa a nossa adoração. É o que está no coração. A nossa adoração representa o nosso louvor, o nosso tempo, o nosso amor a Deus. A gordura significa isso. O nosso coração voltado para Deus, não para as coisas do mundo, não para a circunstância. Mas se a gente coloca os interesses humanos, como o nosso trabalho, a nossa família, os problemas, acima da obra de Deus. O que é a obra de Deus? Que todos creem no Filho, a salvação, que nos foi enviado pelo Filho. Se colocamos a nossa família, as necessidades, o desemprego, a dor, a angústia, a preocupação, os nossos interesses, acima da obra de Deus, o altar fica desequilibrado, sem sentido. Talvez a sua vida esteja desequilibrada e sem sentido, mesmo sendo crente. Será porque você não colocou no centro, no altar, a sua família como centro de tudo, o interesse? Quando a gente coloca o interesse humano no lugar do interesse pela presença do Senhor,
O altar fica vazio, desequilibrado, sem sentido, não há posteridade. Será que eu e você estamos fazendo isso? Mas se Jesus, a resposta é não, Senhor. Jesus é o centro da minha vida. Jesus está em primeiro lugar. O nosso testemunho passa a cheirar bem. O que estamos oferecendo neste momento agrada as narinas do Senhor. Essa é da minha gordura, essa é da sua gordura. Quando olhamos para a circunstância da nossa vida e conseguimos ver Deus operar em tudo, nos restaurando, nos ensinando, nos edificando, nos reconstruindo, estamos adorando o Senhor porque Ele tem agido sobre a nossa vida na transformação, na regeneração, na mudança, colocando a sua justiça, o seu caráter em nós. É o operar do Senhor sobre a minha vida pelo seu Espírito. Então, esta gordura é queimada e sobe um aroma agradável às narinas do Senhor, como forma de adoração. Bem, o fogo deve ser contínuo. Como disse, não só por um momento, um tempo de comunhão, porque é hora de palavra, nunca isso. Isso não existe, isso é uma heresia. Nós devemos ter uma vida de oração e palavra, ou seja, o fogo contínuo é uma vida de oração e uma vida de palavra. E como manter este fogo aceso? Todo dia de amanhã, o dia todo. Oração, leitura da Sagrada Escritura e jejum. Essa é uma vida que agrada o Senhor. Essa é uma verdadeira vida cristã. Um cristão, de fato, ele tem a vida no altar. Uma vida de adoração e palavra, um fogo contínuo. Se você conversa com ele de manhã, fala da palavra. Se você conversa com ele ao meio-dia, ele entra na palavra. Se você fala com ele à noite, com ela à noite, a palavra de Deus está presente. O fogo está contínuo, a vida de oração, de palavra. Ele jejua, ela ora, ele lê, faz a leitura da Sagrada Escritura. Então, nada do seu pecado é escondido, porque quando peca, ele se arrepende, se envergonha. E quando ele peca, ele sente que esse fogo, a água que é lançada pelo pecado, o fogo se apaga e logo ele tem vergonha. Ele diz: não, Senhor, está errado. Então, nós voltamos para a presença do Senhor. Bem, o altar, o nosso coração não pode ficar frio. Está na hora de você revisar esse fogo aí. Se você está sentindo que alguma coisa não tem sentido sobre a sua vida, está na hora de você dar uma revisada neste fogo aí. Se você olha para a sua casa e talvez algumas coisas perderam sentido, está na hora de você revisar o fogo do Espírito de Deus sobre a sua vida. Será que você agora, fazendo uma breve reflexão, quanto tempo faz que o seu coração não manifesta a presença de Deus? A resposta da sua vida sem sentido está na presença de Deus, que já apagou esse fogo do seu coração. É simples de nós meditarmos nisso. Quando Deus sai da presença do homem, quando Deus sai do coração do homem, da mulher, sua vida não tem sentido, não tem mais gracejo, não há mais alegria, não há motivação, tudo que faz é forçado. Sua vida está sempre disposta e se deleita em um colchão, em um ambiente de sombra. Não há disposição, não há mais vontade para nada. Se apegou em coisas da vida, corriqueiras e passageiras, simplesmente no seu emocionalismo, na sua razão, no sentimento do seu coração que é enganoso e não há frutos. Uma noite, talvez, curtindo, aproveitando a vida longe do Senhor. Enquanto você tem oportunidade, arrependa-se. Enquanto você tem chance, arrependa-se. Assim como Noé, eu vejo Jesus, o Senhor, o Espírito Santo de Deus anunciando: haverá uma grande destruição, Jesus vem aí buscar a sua igreja. Talvez seja esta noite que Ele venha te buscar. Talvez seja hoje o dia desta volta de Jesus para mim. Como nós estaremos? Será que a lamparina acesa? Há uma oportunidade, um privilégio de estarmos aqui ouvindo a palavra. O Senhor quer reacender a fogo, a brasa viva no altar, ela precisa se acender. O tempo é hoje, agora, este é o momento, esta é a hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Noé anunciava, e o povo dizia: está louco. Eu ouço isso desde quando era criança. Minha mãe já dizia: Jesus está vindo, e nunca veio. Mas Jesus já veio para minha mãe, já veio para meus avós, já veio para os meus filhos, já veio para muita gente que
que eu conheço e estou esperando a minha hora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim como o meu corpo volta à terra e voltar-se ao pó, o meu espírito deverá retornar ao Senhor que o deu. E como será que nós estaremos diante do Senhor? Será que apresentaremos diante do altar do Senhor como brasas vivas no altar? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou como chamas apagadas que já não existem, ou como cinza que somos levados ao vento. Não, irmãos, há uma oportunidade, um privilégio esta noite de ouvirmos a ministração da poderosa palavra. Jesus está no centro da mensagem e Ele quer reacender a brasa viva do altar, e Ele te convida esta noite: vinde, deixai-vos acender o seu coração novamente. Eu não estou aqui para praticar heresia. Sinta a presença de Deus aí. Não, eu não tenho esse poder. É você que tem que fazer. Entendemos aqui neste texto que você não precisa depender de mim. Você é autossuficiente para ir até o Senhor. O véu do templo se rasgou e você tem acesso a Deus. E se assim você deseja, tome posse da mensagem e dê o seu primeiro passo para que o Senhor venha acender a brasa que deverá estar acesa no altar do Senhor, que é o seu coração. Não importa o seu problema, mas como está o fogo no altar hoje? Se está fraco, achegue-se mais e deixe o Espírito Santo acender esta brasa, porque Deus não quer um coração morno, Ele quer um coração em chamas. Essa é a mensagem. Deus seja louvado. Amém.